Bom dia a todos, então. Tudo numa boa? Tudo numa boa. É, Antes de mais nada, eu queria avisar para vocês, tá? Que amanhã, eu vou dar o nosso horário amanhã. O que eu vou fazer? Eu não estou aguentando mais só isso, né? Imagina o professor sala de aula, quando começa a trabalhar por aqui, começa a ficar indócil, começa a ficar inquieto, né? Minha mulher já está querendo me tirar de fora de casa, para fora de casa. Minha mulher, minha filha, minha cadela estão afim que eu vou dar uma banda. Então o que eu vou fazer amanhã? Amanhã amanhã eu vou até o curso, tá? E nesse nosso horário eu vou fazer a nossa reunião, nossa conversa direto da sala de aula, direto do quadro. Então eu vou dar aula no quadro para vocês amanhã, tá? Então amanhã vou fazer um esquema que foi feito pelo professor Zé, tá? E amanhã eu vou dar uma aula direto no quadro para vocês, tá? Então amanhã eu vou pegar um quadrinho, vamos trabalhar um pouquinho amanhã lá direto da sala do curso, tá? Então só para que vocês tenham uma noção, a gente tentar aproximar isso aí um pouquinho mais de aula, mas sempre lembrando, galera, esses conteúdos que estão sendo passados para vocês aqui, essa coisa que a gente está fazendo, é mais para vocês, não, que vocês tenham motivação para seguir todo esse, tenham foco para seguir toda a batalha de vocês. Isso aí tudo vai ser dado de novo depois. Eu tinha ido, tanto que com vocês eu não dei conteúdo ainda, eu tinha ido até o início de ligações, né? E foi o que eu fiquei, só dei um pouquinho mais de geometria, polaridade, interações, que isso aí eu vou dar na volta também, tá? Então a gente estamos no aguardo aí, eu ansioso, quando é que eu vou voltar, tá? Então a gente vai começar amanhã eu vou usar um quadro, tá? Amanhã eu vou usar um quadro e eu vou falar um pouquinho amanhã sobre inox, sobre o número de oxidação, o que significa isso na prática, como é que se faz o cálculo, certo? Só para avisar vocês aí. Então vocês avisem para os colegas aí que, né, que amanhã eu vou dar aula de inox, né, número de oxidação, falar um pouquinho no quadro, né? Então, para que vocês seja um pouquinho mais dinâmica a coisa, certo? Como é que passaram a semana? Passaram bem? Todos? Dúvidas em relação àquilo que eu falei? Aquilo que eu dei? Viram as questões? Fizeram as questões? Fizeram as questões? Eu vou falar um pouquinho hoje, tá? Já que amanhã eu vou dar aula no quadro sobre inox, né? Vou trabalhar um pouquinho sobre inox, tá? Então, o que hoje eu vou fazer? Eu vou trazer para vocês alguns conceitinhos básicos, assim, tá? Então, assim, ó, por exemplo, tá? O que tu tem? Em cima do que nós vimos, né? Deixa eu só botar meu celular no silencioso aqui, que eu não sei se eu coloquei para não ter o desagradável, né? Já está no silencioso, tá? Então observa o seguinte, ó. Então a gente trabalhou até agora ligações, tá? Então lembrando que um átomo se liga para se estabilizar eletronicamente, essa é a ideia toda, tá? A gente segue a linha da teoria do octeto eletrônico, certo? Então toda a ideia que você traz agora, tá? Quando tu forma uma substância, nós estamos baseados naquela ideia da tabela periódica, do modelo atômico clássico. Então existe uma coisa chamada número de oxidação. O que é o número de oxidação? Existe um processo chamado processo de oxirredução, tá? Então o que vem a ser a oxirredução, tá? Nas antigas, né, lá nos primórdios da ciência, oxidar, né, quando sofria oxidação porque reagia com oxigênio. Então, o que é oxidar? Oxidar por conceito, tá? Oxidar por conceito é perder elétron, tá? Oxidar por conceito é perder elétron, tá? Reduzir em contrapartida vai ser ganhar elétron. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, tá? Hoje vai ser mais um bate-papo em relação a isso, a gente vai trabalhar com esse conceito, para amanhã eu jogar no quadro isso para vocês, tá? E mostrar cálculo, como é que a gente faz. Então, observa o seguinte, tá? A ideia toda,
Oxidar é perder elétron, reduzir é ganhar elétron. Tá? Então, todo o conceito é esse. Então, se tem um processo de oxirredução, alguém vai estar perdendo e alguém vai estar ganhando elétron. Essa é a ideia fundamental. Perfeito? Então, eu posso dizer agora que um processo de oxirredução é um processo em que, obrigatoriamente, eu tenho o quê? Eu tenho transferência de elétrons. Então, de novo, alguém vai estar perdendo, alguém vai estar oxidando e alguém vai estar reduzindo, certo? Alguém vai estar ganhando elétron. Então, todo o processo de oxirredução, ele é um processo que ocorre com transferência, logo tem fluxo de elétron, tem produção de energia. Então, primeira coisa, um processo de oxirredução, ele obrigatoriamente, ele vai ser um processo espontâneo. No dia a dia, e são coisas que aparecem em prova para nós, aparece no nosso dia a dia. A pilha, né? A pilha, questãozinha do Enem ano passado, no ano passado, 2 questões do Enem, na URGS, questão 50. Então é uma coisa muito, mas muito importante para nós, né? Lembra que a eletroquímica, ela é uma coisa muito importante, chave no nosso conteúdo, tanto que é o último conteúdo que eu especificamente trabalho com vocês. É o nosso fechamento, assim, ali, tá? Então, vai ser o último conteúdo de físico-química, tá? Um detalhe importante para nós, então, a oxirredução é um processo com transferência de elétrons, tem fluxo de elétrons, tem produção de energia elétrica. Exemplo para nós disso, a pilha. A pilha é um exemplo clássico disso, tá? Então, como é que a gente observa, né, que há oxirredução? Como é que a gente observa isso? Bom, porque está perdendo elétron, está ganhando elétron. Mas como é que eu observo que o cara está perdendo elétron, está ganhando elétron numa reação? Como é que eu vou observar isso agora? Observo da seguinte forma, numa equação, né, lembra que a equação, o que é a equação? Eu tenho uma reação química. Deixa eu mostrar uma situação para vocês, a diferença entre reação e equação. Tá? Então, se por acaso, tá, eu apresentar para vocês assim, dizer que 1 mol, né, mol de gás nitrogênio, né, reage com 3 mols de gás hidrogênio, produzindo 2 mols de gás amônio. A pergunta que eu faço para vocês, respondam aí para mim, isso é uma reação química ou uma equação química? Então eu repito o que eu falei, ó, 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mol de gás hidrogênio, produzindo 2 mol de gás amônio. Isso eu estou expressando a reação ou a equação? Respondam para mim aí. Alguém responde, por favor? Não. Camila, não é a equação, isso é a reação. Se eu quiser expressar para ti a equação, isso é o processo que está ocorrendo, né? É efetivamente o processo químico. Se eu quiser expressar a equação, o que diz a equação da matemática? A equação é uma expressão matemática. Se eu quiser expressar a equação, como é que eu tenho que colocar 1 de N2 mais 3 de H2, setinha, dando 2 de NH3. Entendeu a diferença? Então, a reação é o processo, a equação é a expressão matemática do processo. Certo? Posto isso, no momento que eu estou trabalhando com uma reação de oxirredução, como é que agora eu vou entender que está havendo oxirredução? Quando ocorre variação de carga. Variação de carga de quem? Das substâncias que estão, dos elementos, na realidade, que estão envolvidos nessa equação. Certo? Então vai variar a carga, vai aumentar o númerozinho, vai diminuir. E esse númerozinho é que nós chamamos agora de número de oxidação. Tá? Então, para que eu possa afirmar que uma reação é uma reação de oxirredução, eu tenho que ter equação, obviamente, né? E eu tenho que ter variação de uma coisa chamada número de oxidação. Vamos para o segundo ponto agora. O que é um número de oxidação? Número de oxidação a gente conceitua assim, como sendo a carga real ou aparente, né? Carga real ou aparente, já explico por que isso, de um átomo, né? De um elemento em uma substância. O que tu quis dizer, Adriano, tá? O que tu quisesse dizer, prof?
Tá me ouvindo agora? Estão me ouvindo agora? Sim, tá, beleza. O prof tinha esquecido de abrir o microfone aqui, tá? Então vamos lá, voltando. Então quando eu falo que é uma carga real ou aparente, tá? O que eu estou querendo dizer para vocês? Então, real se eu estiver trabalhando com composto iônico. No composto iônico eu tenho cátion, eu tenho ânion. O cátion vai ter carga positiva e o ânion vai ter carga negativa. Então, nesse caso, o que acontece? É carga real. Se eu estiver trabalhando agora com um composto molecular, CO2, SO3, tu vai ver o seguinte, tu vai ver que o cara que está mais à direita, por exemplo, o oxigênio no SO3, tá? O oxigênio vai ter carga menos 2 e o enxofre vai ter carga mais 6. Só um pouquinho, galera. Laura, barulho, tá vendo todo barulho. Tá sim. Tá? A filha levantou aqui, tá com barulho aqui, mas tudo bem. Ela vai parar com isso agora. Então observe o seguinte, tá? Então quando eu tenho, por exemplo, SO3, então o oxigênio é menos 2, carga real dele, só que o enxofre, que é um eletronegativo também, nesse caso, para obedecer a fórmula molecular, ele está com carga quanto? Mais 6. Então, na realidade, nesse caso, quando eu tenho um composto molecular, o que acaba acontecendo? Um deles vai apresentar o que a gente chama de carga aparente para obedecer a fórmula. Certo? Entendido até agora? Então, o NOx pode ser o número de oxidação, né, de alcunha NOx, pode ser conceituado como sendo o quê? Como sendo carga real ou aparente, né, de um átomo, de um elemento, quando em uma substância. Tá? Então, o NOx é carga de cada átomo. Certo? Então isso é importante para nós, tá? Voltando em relação a isso, como é que eu vou calcular o NOx? Como é que eu vou calcular esse NOx? O NOx vai ser calculado de que maneira? Com algumas regras, né? Lembra que nós trabalhamos, né, baseados no modelo atômico clássico, baseado numa tabela periódica, baseado no comportamento e como norte que nós temos para tudo isso, né? Por isso que a gente trabalha oxirredução depois de ligações, baseado no que a gente chama de teoria do quinteto eletrônico. Então o que acontece? Vamos pensar. Grupo 1. Grupo 1. Então qual é a carga, qual é o NOx dos elementos do grupo 1? Mais 1. Grupo 2. Mais 2. Certo? Alumínio. Mais 3. Certo? Então a ideia, tudo é isso. Quando esses caras estão numa substância composta. Então eu tenho alguns NOx são fixos. Então, grupo 1, mais 1, grupo 2, mais 2, alumínio, mais 3, prata, mais 1, zinco, mais 2. Quando? Sempre que estiverem em uma substância composta. Por quê? Porque pensa o seguinte, ó. Se eu tenho como NOx, como sendo a carga real aparente, se eu tiver uma substância simples, e o NOx é baseado na diferença de eletronegatividade, se eu tiver uma substância como H2, O2, N2, Cl2, carbono grafite, sódio metálico, o que são essas substâncias? São substâncias simples, formadas por átomos iguais. Se são formadas por átomos iguais, automaticamente não vai ter diferença de eletronegatividade. Se não vai ter diferença de eletronegatividade, o que acontece agora? O NOx de cada átomo, a carga que cada um dos átomos vai estar exercendo ali agora, vai ser quanto? Vai ser 0. Certo? Vai ser 0. Então, o NOx dos elementos em substância simples é quanto? É 0. Certo? Tranquilo isso? Até agora, beleza? Então, NOx dos elementos em substância simples é 0. NOx dos elementos do grupo 1, mais 1. Grupo 2, mais 2. Alumínio, mais 3. Zinco, mais 2. Prata, mais 1. Quando? Sempre que estiver em substâncias compostas. Porque se estiver em substância simples é 0. Certo? Outra coisa. Quando eu tenho um íon composto. O que é um íon composto? SO4 menos 2. NO3 menos 1. CO3 menos 2. NH4 mais. Tá? O que acontece? Quando eu faço o cálculo de NOx substância composta, como não tem sinal em cima, como é uma substância composta,
o somatório de carga vai ter que dar 0. Certo? Quando eu tenho íon agora, o que acontece? O somatório de carga não vai dar 0, vai dar quanto? Vai dar a própria carga do íon. Então, por exemplo, NH4+, o amônio, né? O amônio, o que tem o amônio? O amônio, a carguinha dele é mais 1. Então, o somatório de carga dele, ao invés de dar 0, como nas outras substâncias compostas, tem que ser quanto? Tem que ser mais 1. Certo? O CO3-2, que é o carbonato. O somatório de carga dele agora, o somatório total de carga, não vai dar 0, vai dar menos 2. O fosfato, o PO4-3, o somatório de carga dele vai dar quanto? Vai dar menos 3, não vai dar 0 mais. Perfeito? Só abrindo parênteses ali, né, nesse nosso bate-papo. Lembrar que eu mostrei para vocês quando eu dei estrutura eletrônica, quando eu dei ligação covalente ali molecular. Lembra que eu mostrei para vocês a estrutura de 4 íons, que são muito importantes, tá? Muito, muito, muito importante, aquelas aulas que eu mandei para vocês. Então, ó, alguns nós temos que saber. Porque eu não gosto muito, vocês já sabem, eu falei em sala de aula com vocês, eu não gosto muito de memorização, odeio memorização. Mas a gente não pode esquecer que para nós que estamos fazendo prova, às vezes saber alguma informação prévia vai nos poupar tempo, né? E aí tu pega, por exemplo, uma prova tipo Enem, que é uma prova que nos cobra muito tempo, a URGS um pouco menos, mas o Enem nos cobra muito tempo, a questão do perder 1 minuto numa questão, para nós às vezes pode ser significativo, né? Então, lembrar de 4 íons. Quais, ó? 1 é menos 1, 2 menos 2 e 1 menos 3. Vamos lá, menos 1. NO3 menos, de nome nitrato, tá? Lembra que eu mostrei para vocês? Menos 2 eu tenho 2, então 1 menos 1, que é o NO3 menos, que é o nitrato. 2 menos 2, quais são eles? CO3 menos 2, que é o carbonato, e SO4 menos 2, que é o sulfato. Então, CO3 menos 2, carbonato. Se perdeu, depois abre aquelas aulas que eu mandei para vocês de ligações, lá tem a estrutura, tá? Então sempre lembra disso. Então eu tenho o CO3 menos 2, que é o carbonato, e o SO4 menos 2, que é o sulfato. E menos 3 eu tenho quem? Eu tenho o PO4 menos 3, que é o fosfato, tá? Que é o fosfato, certo? E cátion eu tenho NH4+, que é o amônio, né? Então a carga dele é mais 1. Então lembrando que nós vimos até agora, NOx dos elementos em substâncias simples é sempre 0, porque não tem diferença, ela tem negatividade. Quando eu tiver agora substância composta, tá? O somatório de carga vai dar 0. Quando eu tiver íon, o somatório de carga é a própria carga do íon. Pensando agora nos elementos especificamente, vamos lá. Então o que eu tenho que pensar? Grupo 1 mais 1, grupo 2 mais 2, alumínio mais 3, zinco mais 2, prata mais 1. Certo? Esses caras sempre que tiverem substâncias compostas. Outro, hidrogênio mais 1. Quando? Quase sempre. Quando é que o hidrogênio não vai estar com carga mais 1? Amadores, pensem a seguinte coisa, tá? Pensem a seguinte coisa. O hidrogênio, eu falei para vocês, lembra que eu disse em sala de aula, o hidrogênio é sempre ametal. Eu fiz uma brincadeira em aula com vocês, não sei se vocês vão lembrar, que eu disse que há um tempo atrás, quando tinha aquela rede social chamada Orkut, que eu disse que vocês não conheciam, né? E alguns de vocês me disseram, sim, eu conhecia, eu tinha Orkut. Não, tem Orkut, porque isso aí tinha muitos anos. Mas assim, mas no Orkut tinha uma brincadeira com o hidrogênio que dizia assim, que tinha um grupo, né? Alguns grupos, eu tenho pena do hidrogênio. Por que eu tenho pena do hidrogênio? Porque o hidrogênio não tem família. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque o hidrogênio na tabela periódica é colocado no grupo 1. Mas por que ele é colocado no grupo 1 na maior parte das tabelas? Porque ele só tem um elétron. Então o que diz o grupo 1? Os casos do grupo 1 todos têm um elétron na última camada. Só que o hidrogênio ele é um anômalo ali. Ele é um anômalo. Por que ele é um anômalo? Porque ele tem um elétron e ele não é metal. Ele é um ametal. Então se houver dúvida para vocês, sempre lembra, hidrogênio é sempre ametal, sempre ametal,
certo? Bom, mas então, Adriano, como é que ele forma o mais um, o íon mais um, o cátion mais um? Porque na realidade, tá? Ele vai formar o cátion mais um quando ele estiver fazendo uma ligação covalente, né? E aí vai estar ligado com alguém mais eletronegativo que ele. Então, o que é eletronegatividade? Tendência a ganhar elétron na quebra de uma ligação covalente. Fundamentalmente isso. Então, o que vai acontecer? Ó? Então, se quebrar a ligação covalente ali, o que vai acabar acontecendo agora? Esse hidrogênio, como vai ser menos eletronegativo, ficar sem elétron. Então, ele fica formando o H+, que é o conceito baseado no Arrhenius em relação a ácido. A ácido é a substância que em água libera H+. Por que libera H+? Porque quando colocar em água, vai quebrar essa ligação polar, que você já sabe o que é, do hidrogênio com alguém. Quebrou essa ligação, o cara é mais eletronegativo que ele, o cara fica com um par de elétrons, ele fica sem nada. E ele fica carregado positivamente. Certo? Então isso é importante para que a gente entenda que o hidrogênio é mais um na maior parte dos casos. Quando é que o hidrogênio não é mais um? Quando ele está ligado com alguém que é menos eletronegativo que ele. Por que vai acontecer? Se estiver ligado com sódio, estiver ligado com cálcio, estiver ligado com alumínio, o que são esses caras? Os caras são metais. Se esses caras são metais, eles são menos eletronegativos que o hidrogênio. Quando quebrar essa ligação, o que acontece? Bom, o par de elétron vai para o lado do hidrogênio. Então o hidrogênio fica carregado negativamente e esse cara fica carregado positivamente. Então o hidrogênio só não vai ser mais um quando estiver ligado em algum metal. Não, mas é exceção hidreto metálico? Não trata como exceção, trata como lógica. Certo? Trata como lógica. O que vai acontecer? O que vai acontecer agora? O hidrogênio está ligado com alguém que é mais eletronegativo que ele. Na hora de quebrar a ligação, ele perde. Certo? Então, por isso que é mais um. Quando é que ele é menos um? Quando ele está ligado em algum metal. Então, exemplo. Está ligado com sódio, com cálcio, com potássio. Então, nesse caso, o hidrogênio vai ser menos um. Por quê? Porque está ligado com alguém que é metal. Tá? O seguinte caso, oxigênio. Então, vamos lá. O que o oxigênio tem como característica? O oxigênio é muito eletronegativo, só é menos eletronegativo que o flúor. Certo? Então, o que vai acontecer aí? O que vai acontecer nessa brincadeira? Ele vai obedecer a regra do octeto e vai ganhar 2 elétrons. Certo? Então, o NOx do oxigênio, via de regra, é quanto? É menos 2. Só não é menos 2 quando ele está em alguns compostos um pouco diferentes. Tá? Então, são duas situações aí que eu tenho. Os peróxidos, depois em aula eu aprofundo isso. Com vocês, que isso é bem importante. Tá? Na próxima... amanhã eu mostro isso para vocês. Tá? O peróxido, né? Mostro com o quadro, aí fica mais fácil para mostrar para vocês isso. Tá? Então... e estabelecendo isso, gurizada, eu vou dizer uma coisa para vocês bem claro, assim, depois, isso para mim é um momento novo, né, tá, uma expressão que a gente vai reinventar, tá, mas nenhuma ferramenta virtual, tá, que a gente está usando em qualquer lugar, você pode citar várias delas, nenhuma substitui o quadro, nenhuma substitui a sala de aula, o contato com vocês. Vocês não têm noção como eu estou sentindo falta disso. Na boa. Fazendo um ADR com vocês aqui. Uma nota de desabafo, porque tá muito foda. Tá muito foda. Cada vez que a gente vem para cá para frente gravar uma aula, coisa e tal, para mim, por exemplo, é um troço assim que, sabe, não faz a minha cabeça. Eu gosto de sala de aula. Eu sempre brinco com vocês que o dia que tirarem o quadro da gente, eu vou ter que fazer outra coisa na vida. Lembra que eu já disse isso para vocês, que eu sou um professor de quadro, eu não sei trabalhar assim. Então, para mim, amanhã vai ser mais fácil eu mostrar isso para vocês, algumas exceções, tá? Então, observe o seguinte, olha aqui, ó. Então, quando eu tenho feito o desagravo, ó. Quando eu tenho, por exemplo, o peróxido de hidrogênio, H2O2, tá? O peróxido de hidrogênio fundamentalmente é o princípio ativo da água oxigenada. O nome já diz água oxigenada, é uma água com oxigênio a mais, uma coisa meio lógica. Então, a água oxigenada, o que ela é? Ela é uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio, certo? Então, observe o seguinte, então, ali nesse caso, o que acontece? O hidrogênio vai ser mais um e cada oxigênio vai ser menos um. Então, isso é um caso excepcional pela configuração que eu tenho.
tá? Pela configuração da molécula que eu tenho, pelo tipo, pela ligação para estabelecer a estabilidade. Então, nesse caso, são os peróxidos e os superóxidos, certo? Acontece essa situação, mas isso aí a gente mostra a vocês mais especificamente. Fundamentalmente, peróxido, falar um pouquinho sobre ele amanhã com vocês em sala de aula, tá? O peróxido hidrogênico é o mais importante deles. E a última regrinha importante para nós é lembrar o quê? Que como trabalha com eletronegatividade, galerinha, como trabalha com eletronegatividade e a gente obedece, né, ou tenta se nortear pela regra do octeto eletrônico, quando eu tiver elemento do grupo 15, né, grupo 15 ali é o grupo do nitrogênio, fósforo e assim por diante, tá? Quando eu tiver a cara do grupo 15, grupo 16, oxigênio, enxofre, que nós chamamos de calcogênios, tá? E grupo 17, os halogênios, flúor, cloro, bromo e todos esses caras aqui, o que acontece? Quando esses caras estiverem à direita na nossa fórmula, e lembra aquela ideia que a gente passou para vocês, quem é mais negativo, quem é mais eletronegativo, sempre vai estar à direita, né? Então, sempre guardado isso aí. Então, quando esses caras estiverem na direita da fórmula, eles estão atuando exatamente como eletronegativo. Então, qual é que vai ser o NOx, qual é que vai ser a carga deles ali? Então, grupo 15 vai ser menos 3, grupo 16 vai ser menos 2, grupo 17 vai ser menos 1. Aí tu vai me perguntar assim, Adriano, por que isso está acontecendo aí, prof? Pela seguinte situação, por causa da regra do octeto. Então, quando está na direita, está atuando como eletronegativo. Quando alguém do grupo 15 está atuando como eletronegativo, como é que ele faz? Ele é do grupo 15 e tem 5 elétrons na última camada. Para obedecer a regra do octeto, o que ele tem que fazer agora, galera? Tem que ganhar 3. Você está ganhando 3, qual é a carga que ele está exercendo naquela substância? Menos 3. Entendido o raciocínio? Grupo 16. Grupo 16, o que acontece agora? Eles têm 6 elétrons na última camada. O que eles vão fazer agora? Tem que ganhar 2. Então, qual é a carga que vai ter? Menos 2. Grupo 17. Eles têm 7 elétrons na última camada. Qual é a carga que eles têm? Quantos elétrons você tem na última camada agora? 7 elétrons. O que eles fazem agora? Vão ganhar um elétron. Qual é a carga que eles vão apresentar? Menos 1. Entenderam o raciocínio? Então, lembrando as regrinhas, ó. Então, NOx dos átomos dos elementos em substância simples, 0. Em substâncias compostas, o somatório de carga, não somatório de NOx, somatório de carga tem que dar 0. Em íons, a soma das cargas é a própria carga dos íons, certo? Tranquilo? Grupo 1, em substância composta, mais 1. Grupo 2, substância composta, mais 2. Alumínio, substância composta, mais 3. Zinco, substância composta, mais 2. Prata, substância composta, mais 1. Certo? Hidrogênio, mais 1. Oxigênio, menos 2. Certo? Quando isso, na maior parte dos casos. Lembra, o hidrogênio, quando é que o hidrogênio não vai ser mais 1? Quando ele estiver ligado em algum ametal. Aí o que vai acontecer? Aí ele vai ser o mais negativo, ele vai ser menos 1. Oxigênio, via de regra, menos 2. Tem um caso que eu vou citar para vocês, tá? Lembrando que o NOx depende da eletronegatividade. Então, se o oxigênio tiver com flúor, e aí, o OF2, que é um composto excepcional, o que acontece com ele? O flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Sim ou não? Sim, né? Então, se o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, o que vai acontecer agora, meus amores? O flúor vai estar com carga negativa. Então, nesse caso, vai ser o único composto que o oxigênio vai estar com uma carga positiva. Certo? Então, isso é importante para nós, tá? Isso é importante para nós. E lembrando, grupo 15, 16, 17, quando na direita, porque está obedecendo a regra do octeto, então, respectivamente, menos 3, menos 2 e menos 1. Certo? Então, essas são as regras fundamentais de NOx. Amanhã eu vou trabalhar um pouco mais algumas coisas. Um detalhezinho importante para nós. Eu falei que o NOx depende da eletronegatividade, é a carga real aparente. E se nós pensarmos agora, por exemplo, né, pensarmos agora em cadeias carbônicas. Certo? Cadeias carbônicas. Bom, primeira coisa, vocês têm visto com o Rafael, né?
Não, vocês têm visto, desculpa, vocês da média, vocês têm visto com a veinha, tá? Então, olha aqui, ó. Pensa a seguinte coisa, tá? Como depende da eletronegatividade, tá? Lembrar que uma cadeia carbônica é uma cadeia que tem fundamentalmente carbonos, certo? Então, a principal ligação que o carbono faz é com outro átomo de carbono para formar a cadeia, certo? Quando eu tenho ligação entre carbonos, o que vai acontecer agora, gurizada? Eu vou ter ligação entre átomos iguais, certo? Na formulação da cadeia. Então, se eu tenho ligação entre átomos iguais, a eletronegatividade é sempre a mesma. Se a eletronegatividade é a mesma, não tem diferença de eletronegatividade, então átomo de carbono não vai influenciar no NOx do outro átomo de carbono. Então, como é que vai acontecer ali? Então, depende dos ligantes que esse carbono vai estar. Por isso que o carbono tem uma característica muito interessante, né? Dos NOx ali, que o seu NOx varia de -4 a +4, justamente porque depende dos arredores, né, dele. Eu sempre digo assim, ó, eu sempre vou na brincadeira, que cada carbono com seus brinquedinhos, cada um com seus brinquedinhos. Então, quando eu fazer o cálculo de uma cadeia carbônica, tá? Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que a ligação entre carbonos não vai influenciar no cálculo de NOx. Logo, eu trabalhar com o cálculo de NOx de carbono envolvendo cadeia carbônica aberta, né, a estrutura mostrando as ligações, vai ser diferente do que eu pegar uma fórmula molecular. Quer ver uma coisa? Pega a estrutura do propano, certo? Prop3, só tem ligação simples, então eu tenho um alcano ali, então eu tenho CH3, CH2, CH3, certo? Tranquilo? Estão lembrando disso? Então observa assim, ali eu tenho 3 carbonos, 2 ligações entre carbonos, né? Carbono, estão acompanhando comigo? Carbono, 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 certo? Tranquilo? Essas 2 ligações que eu tenho entre carbonos não vão influenciar no cálculo de NOx. Quem é que vai influenciar no cálculo de NOx? Os hidrogênios que cada carbono está ligado. Como o primeiro carbono, tá? Vai estar ligado com 3 hidrogênios, então cada hidrogênio é mais 1, ele vai ser -3. O segundo carbono, CH2 ali, tá? Tranquilo? Ele vai estar ligado com 2 hidrogênios, então hidrogênio mais 1, o carbono vai ser -2. O terceiro carbono, o que acontece agora? Eu vou ter o quê? Eu vou ter o carbono ligado com 3 hidrogênios. Como cada hidrogênio é mais 1, vai ser mais 3. Então o carbono vai ser quanto? -3. Perfeito? Se por acaso, quer ver uma coisa que bacana? Se por acaso agora eu botar a fórmula molecular C3H8, certo? Essa é a fórmula molecular do propano, um dos constituintes do GLP, gás que é feito de petróleo, que está caro para dedéu, né? Porque estava faltando nas distribuidoras, tá? Um detalhezinho para vocês, ó, se alguém tiver dinheiro sobrando, compra barril de petróleo e guarda em casa, porque tá barato, né? Viu como é que tá a gasolina? Né? Baixou. Uma coisa que eu não achei que eu nunca mais ia fazer, abastecer a 13,87, gurizada. Que coisa absurda, coisa legal, né? Mas pena que o momento é um momento terrível. Então vamos lá, ó. C3H8, tá? Só, Bia, tu tá rindo, né? Mas eu, por exemplo, não posso investir em barril de petróleo, né? Não posso, não tenho dinheiro. Quem tem dinheiro investe. Então vamos lá, ó. C3H8. Então observa ali, se eu fizer o cálculo, vai dar o NOx do carbono ali 8/3. E aí pode? Pode, por quê? Porque justamente vai estar naquela variação, né, de -4 a +4, certo? Então, o carbono, quando a gente trabalha ele na estrutura, é o NOx mesmo, é a carga dele real. Quando eu trabalho dele na fórmula molecular, ele é a carga aparente. Então, por isso que para carbono, tem o que a gente chama de NOx médio do carbono, certo? Que é importante para nós. Por exemplo, se ele está numa carboxila, se ele está numa carbonila, se ele está numa formila, a carga vai se lembra? Carboxila, grupo funcional do ácido carboxílico, carbonila, C-O, né? Aldoxila, grupo funcional, aldoxilofamila, grupo funcional do aldeído. Então, ali ele vai estar com o quê? Ele vai estar com uma outra formulação, vai ter uma outra carga real ali. Certo, meus amores? Sempre lembrando, eu falando aqui no quadrinho com vocês, aqui no quadrinho pequeno, na câmerazinha, ou trabalhando, né? Ou trabalhando com vocês em aula, um quadro como eu vou fazer amanhã,
isso é conteúdo que vai ser dado de novo, tá? Então, o que o objetivo está estabelecendo para vocês, que é uma coisa importante, que vocês pensem aí, quem está pensando, cara, como é que o professor está difícil de eu me estabelecer nessa situação, como é que eu vou estudar? Cara, isso vai ser dado de novo. Como é que vai ser dado? Nós vamos ter que dar. Eu não posso mandar vocês com isso que eu estou fazendo aqui. Eu não posso fazer isso com vocês. Eu me nego particularmente. E isso, que bom que o curso pensa da mesma maneira. Certo? Então, essa maneira que a gente está fazendo aqui é uma maneira de tentar manter o foco de vocês, manter vocês estudando, porque depois vai ser dado, cara, não tem como. Se nós vamos ter que correr, vamos ter que ter uma sobrecarga de aula, vamos ter, com certeza, vai ser foda para mim e para vocês. Ainda mais que eu sou velho, vocês são jovens, vocês têm a vida inteira pela frente, eu não tenho. Então, certo? Então a ideia toda para vocês é assim, nós vamos ter matéria de novo, então isso aqui é pra gente não perder contato e pra gente, vocês não esquecerem a minha carinha, certo? É importante que vocês lembrem da minha carinha, não sei importante para quem, mas para alguém é importante, tá? Então na realidade, isso vai ser dado de novo, a gente está tentando auxiliar vocês justamente para que vocês vão adiantando, até porque quando vocês adiantarem isso, né, quando vocês adiantarem esse conteúdo, até olhei no relógio aí, se eu não, sabe, quando começa a falar eu me esqueço do tempo. Então assim, para que vocês vão adiantando o conteúdo, né, para tornar mais fácil, certo? Para tornar mais fácil, para não ser um primeiro contato com esse conteúdo. Certo, gurizada? Então, mas isso vai ser dado, e é importante apresentar, tem 20, né, tem 20 na sala, é importante isso. É importante isso, claro que sim. O primeiro contato é importante, como se fosse assim, como se que seria a ideia original de aula hoje, né? O que é? Eu largo o conteúdo para vocês estudam, tem uma primeira discussão e depois a gente trabalha em sala de aula, que é o que a gente está fazendo. Certo? Então, de uma forma acidental ou incidental, como queiram pensar, certo? Toda essa naba que está acontecendo nessa vida está propiciando uma ideia diferente. Nós vamos ver o conteúdo 2 vezes, certo? Então, aqui agora a gente está propiciando para vocês algumas coisas, alguns conceitos básicos que vocês vão começar a pensar sobre isso, trabalhar sobre isso, e depois sala de aula vai ser dado de novo, certo? Então, isso é importante. Então, aquela ideia inicial de educação nova, né? Ou seja, o aluno vai estudar sobre o conteúdo e vai chegar em sala de aula e vai ver o conteúdo do professor. Então isso tu consegue ver 2 vezes, uma vez da tua maneira, outra vez da nossa maneira. Certo, queridos? Então lembrem, avisem para os colegas que não puderam estar hoje conosco aí, na nossa reuniãozinha aqui, tá? Que amanhã, né? Amanhã, nesse horário, a nossa reunião eu vou estar num quadro, vou trabalhar sobre inox com vocês no quadro. Tá? Inox e oxidação no quadro. Que coisa boa. Vou me deslocar da minha casa até o objetivo, né? E vou lá fazer isso. Certo, queridos? Então, assim, até amanhã. Fiquem bem, né? Fiquem tranquilos em relação a tudo isso, que vai ser dado de novo. Isso aqui é mais uma preparação para a aula para vocês. Certo, amores? Então, um beijo. Até amanhã. Fiquem bem, tá?